Olá, meu povo querido do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui professora Simone Martins para mais um encontro geográfico pelo canal do SEV. Hoje é dia 15 de abril. Como vocês já sabem, iniciamos nossos estudos fazendo a correção das atividades da aula anterior. Começando aí pela página 142, ok? Número 1, vocês vão descrever de forma geral as causas que provocavam as migrações internas no Brasil antes do início do século XX. E aí, sugestão de respostas, né? O que causavam as migrações internas no Brasil? E aí tem como origem os ciclos econômicos. Lembra que nós falamos na aula passada? E esses ciclos favoreceram as migrações internas no Brasil, porque as pessoas acabavam migrando para uma oportunidade de vida melhor, tá? Número 2, vocês vão citar os principais motivos que transformaram a região Nordeste como principal área de repulsão, quer dizer, aí no caso do êxodo rural. Então, problemas naturais como a seca, falta de investimento, que refletem na saúde e na educação. Então, esses motivos faziam com que as pessoas migrassem para outras regiões, ok? Correção da página 143 sobre a charge que eu expliquei na aula passada, citei no vídeo nessa charge e dei uma explicação. E aí o livro está pedindo para vocês escreverem com as suas palavras, tá? Sobre as causas do êxodo rural no Brasil e suas consequências, ok? Então vamos lá. Faltam oportunidades de trabalho no campo e aí as pessoas acabam migrando para as grandes cidades à procura de oportunidade de vida. E o que acontece são que essas grandes cidades ficam com problemas mais graves de excesso de população e também problemas sociais, tá? Continuando na página 143, ok? Tem aí para vocês marcarem a alternativa e tá falando do país vizinho referido aí na questão, né, no enunciado, e os estados brasileiros que se limitam com esse país. Então, estamos falando do Paraguai e os estados brasileiros que fazem fronteira, o Paraná e o Mato Grosso do Sul. Logo abaixo tem um mapa do Brasil com as setas sinalizando as migrações internas e está pedindo para vocês identificarem o período histórico e qual o principal motivo de atração para esses migrantes, no caso, que iam fazer a migração interna. O que aconteceu nesse período histórico e o principal motivo de atração. E aí vocês vão escrever que o período histórico é durante as décadas de 1970 a 1990 e foi por causa da grande industrialização no Sudeste. Então, vocês podem perceber que as setas estão apontando mais para a região Sudeste, tá? A correção foi concluída, conseguiram acompanhar? Muito bem. Então, partiu para a aula de hoje, tá? E hoje vamos estudar sobre as grandes paisagens vegetais do Brasil. Eu falei paisagens vegetais. Acompanhem pelo livro conforme as páginas citadas. Vamos entender aí quais são as grandes paisagens vegetais brasileiras. Na maioria do território brasileiro, com características do clima tropical e chuvas abundantes, nosso país apresenta paisagens diversificadas, naturais de intenso verde, tá? Então vamos começar aí a falar dessas paisagens vegetais. Já entendemos aqui que é o favorecimento do clima, por isso que o Brasil tem tanta paisagens diversificadas em relação ao nosso verde. Tá? Então vamos lá. Aqui o mapa do Brasil com suas grandes paisagens vegetais, conhecidas como os biomas brasileiros. O Brasil é um país tão diversificado em tudo e não poderia ser diferente em relação à sua vegetação.
Então, encontramos 6 biomas diferentes, tá? Entre as regiões brasileiras. Mais ao norte está a predominância do bioma Amazônia. No Nordeste temos aí um pouco da Caatinga e a Mata Atlântica. Ali no Centro-Oeste, um pouquinho do Cerrado com o Pantanal. No Sudeste temos a predominância da Mata Atlântica. E no Sul, os Pampas e a Mata Atlântica também. Ok? Mas, prof, vocês me perguntam, né? O que seria bioma? Então, vamos aí à explicação do que seria um bioma. Significado provém do grego bio, quer dizer vida, e o oma, grupo, tá? Segundo o IBGE, como um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetações que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e climas semelhantes, tá? Que sofreram os mesmos processos de formação de paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Então, sabemos aí que é um grupo de vida, conforme o nome diz, segundo o IBGE, um conjunto de vida vegetal. Então, esses biomas são, vamos fazer ali um resumo, um conjunto de vida vegetal de uma certa região, tá ok? E aí vamos estudar as características de cada bioma brasileiro, tá? E vamos começar pelo bioma da Amazônia. Quais são as características desse bioma? É o maior de todos os biomas brasileiros, possui a maior bacia hidrográfica do mundo e destaca-se pelo grande número diversificado de espécies do planeta, tá? E aí a figura representando o bioma da Amazônia e a floresta amazônica. Vamos para o outro tipo de bioma existente no Brasil, que é o bioma do Cerrado. É o segundo maior bioma da América do Sul. É comparado às savanas, né, da África, e a principal característica são as árvores com troncos retorcidos e cascas grossas. Coloquei uma figura aqui para vocês visualizarem e tentarem entender como é o bioma do Cerrado. Agora vamos para o bioma da Caatinga. Bioma rico em biodiversidade, predomina na região nordeste do Brasil. Sua vegetação tem as características de espinhos adaptados ao clima seco da região. Aqui a figura representando a Caatinga no nordeste brasileiro. Outro bioma que é a Mata Atlântica, tá? Constituído por várias formações florestais, possui uma biodiversidade rica e impressionante e, infelizmente, é um dos biomas mais devastados do país, desde a época da colonização. Aqui a figura representando o bioma Mata Atlântica. Vamos para o outro bioma, que é o Pantanal. É o menor bioma brasileiro, é uma das maiores extensões de área úmida do planeta. É uma região de ligação entre o Cerrado e a Amazônia. Aqui a foto representando o bioma do Pantanal. Vamos para o outro bioma, que são os Pampas, tá? Esse bioma é restrito ao Rio Grande do Sul, então fica mais ali na parte sul, né, do nosso Brasil. Apresentam características com vegetações de plantas rasteiras e árvores de pequenos portes. E aqui a figura representando os Pampas brasileiros. Agora que vocês, quero que vocês entendam, uma diferença aí para a gente poder estudar melhor sobre bioma e vegetação, tá? Tem uma diferençazinha. Bioma, já falamos, né, definido por um tipo principal de vegetação, é um conjunto ali de vida que nós estudamos. Mas dentro dos biomas existem diversos tipos de vegetações, tá? Em um mesmo bioma podem existir diversos tipos de vegetações. E aí nós vamos estudar algumas delas, tá? Vamos começar. A vegetação dos mangues. Vamos citar aí a vegetação dos mangues, tá? Formação vegetal encontrada ao longo do litoral brasileiro. O manguezal é de extrema importância para a reprodução de um grande número de espécies, por isso ele é chamado por muitos de berçário da vida.
No manguezal podemos encontrar camarões, caranguejos, peixes, gaivotas, por isso ele é de extrema importância para o meio ambiente. Aqui a figura representando os manguezais. Agora, outro tipo de vegetações, que são as vegetações das araucárias. Uma vegetação que se localiza na região sul do Brasil. Tem essas árvores típicas aí que formam a vegetação das araucárias. Lembrando que eu citei somente algumas. O Brasil é riquíssimo em diversas vegetações. Ok? E agora, vamos lá. Quero que vocês entendam as duas formas de representar os biomas brasileiros, tá? Eu coloquei aqui esses dois mapas do Brasil em relação à vegetação. Então, observem o primeiro, que nós acabamos de estudar agora. É o oficial segundo o IBGE, tá? São os 6 biomas brasileiros. Essa divisão é oficial segundo o IBGE. A segunda, tá? Tem uma ressalva aí que o livro de vocês abordou. A segunda fala de acordo com os estudos de um geógrafo muito importante para o Brasil. Ele classificou as vegetações brasileiras como domínios morfoclimáticos, tá? Essas denominações são bem parecidas com o mapa oficial segundo o IBGE. Mas aí nós vamos entender agora qual é o objetivo dessa divisão, desse estudo, desse geógrafo tão importante. Aqui está a fotografia, né, do geógrafo. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre ele e sobre essa divisão que ele fez dos nossos biomas, tá? Aziz Nassib foi um geógrafo e professor universitário brasileiro, considerado como referência em assuntos relacionados ao meio ambiente e aos impactos ambientais decorrentes das atividades humanas. Então tá aí a importância desse professor e geógrafo para o Brasil. E com isso ele determinou, através de estudos, os domínios morfoclimáticos. E o que são isso? O que se refere a essa denominação? São porções do espaço natural que apresentam características que os tornam diferentes, tá? Então, cada bioma com a sua diferença interna. O termo surgiu a partir de profundos estudos do espaço natural realizados pelo professor e geógrafo. Com esses estudos, construiu uma regionalização, uma divisão do território brasileiro em domínios, ou seja, em grandes porções do espaço territorial, em que cada um é diferenciado do outro por apresentar características também relacionadas ao clima, relevo e vegetação, além da hidrografia e solos próprios, tá? Dessa forma surgiram os domínios morfoclimáticos brasileiros. Então, o que ele fez? Um estudo sobre os biomas. E dentro desses biomas brasileiros, ele dividiu conforme as características. Por isso se chamam domínios morfoclimáticos, que ali tem a junção do clima, tipos de solo. Então foi um estudo mais aprofundado, tá? Aqui está o mapa com os domínios morfoclimáticos, segundo a classificação do professor. Os nomes são bem parecidos, tá? Os nomes são bem parecidos com dos biomas da divisão oficial, tá? Então ele só fez mesmo uma divisão desses biomas com outras denominações. Aqui está o mapa para vocês, o mapa referente aos domínios morfoclimáticos, com os nomes dos lados aqui. Eu ampliei aqui do lado para vocês verem, é mais ou menos as mesmas denominações, só que com outros detalhes, tá? Bem, amores, foi a aula de hoje sobre as paisagens vegetais brasileiras e agora vamos fazer uma revisão rapidinha aí do que estudamos hoje, tá bom? Então, estudamos sobre as paisagens vegetais brasileiras, tá? E aprendemos sobre os biomas brasileiros, né? Existentes no Brasil, conforme a classificação do IBGE.
Então, temos os biomas que são a Caatinga, a Mata Atlântica, Cerrado, os Pampas, o Pantanal e a Amazônia, tá? E aprendemos também uma outra forma de divisão, que são os domínios morfoclimáticos, que aí classifica os biomas brasileiros de acordo com as suas características, ok? Então, os nomes são bem parecidos e as características também. É só um estudo mais aprofundado desses biomas. Beleza? Então, amores, aula concluída, tá? Sobre as paisagens vegetais do Brasil, ok? As atividades estão citadas aqui para vocês poderem fazer. E força, galera, não desanimem, ok? Beijos da professora Simone.